Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Profissão Tatuador e esse é o nosso primeiro episódio e não poderíamos deixar e começar com chave de ouro. Nesse primeiro episódio nós vamos falar sobre máquinas, bobinas e rotativas, bobinas versus rotativas. Então, para você que tá aí, que tá entrando, ingressando no mundo da tatuagem ou às vezes já tá tatuando há algum tempo, não pode deixar de perder esse episódio aí, fechado? Então, bora lá. Meu nome é Marcos Souza. Eu sou a Ale Perillo. E a gente tá aqui hoje para falar sobre isso, fechado? Então, bora lá. Temos várias perguntinhas aqui que a Ale Perillo vai fazer pra gente. O que você separou aí? Então, primeiro de tudo, né? Começando do começo. Quais máquinas existem? Esse mercado gigantesco de máquina aí, o que a gente tem aí hoje? A gente já começou falando aqui que existem máquinas de bobinas, né? Que são as máquinas eletrostáticas, né? As máquinas elétricas de bobina e as máquinas rotativas, que são com motor de rotação central. E nessas máquinas rotativas existem uma variação, né? Que é a máquina PEM, que todo mundo conhece aí como as máquinas de cartucho, mas nada mais é do que uma máquina de rotativa também. Então, existem essas duas variações, né? E aí existem máquinas rotativas sem fio, com fio, de modelo PEN, com modelo Direct Drive e várias outras, né? Mas mais conhecidos aí como bobina e rotativa. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os dois tipos de máquina. E no meio rotativa, né? Existem várias linhazinhas, mas no fim todas são. A diferença principal é essa questão do motor, né? E aí a maneira como o motor vai trabalhar é que vai diferenciar se é uma PEN, se é uma Direct Drive. Exatamente. E aí tem a questão dos cartuchos ou agulha de haste, mas que daqui a pouco o cartucho vai dominar tudo aí, mas tá... Existem controvérsias aí nessa questão aí, né? Tem muitas pessoas ainda que seguem o estilo tradicional de tatu, que vão continuar tatuando com as agulhas tradicionais. Cada vez mais difícil de encontrar, é inevitável não deixar de falar sobre isso, né? Tá cada dia mais difícil de encontrar, na mesma gama que hoje você encontra os cartuchos, mas vão continuar usando, assim como tem pessoas que soldam agulhas até hoje, né? Então, a gente nunca pode descartar. Eu esqueci de falar sobre um tipo de máquina, não é tão conhecido, mas existem também as máquinas pneumáticas, que são as máquinas a ar. São muito raras de encontrar, assim... tentaram se usar por muito tempo, só que elas ficaram meio que como se fosse uma modernidade, só que elas ficaram no passado. Isso aí aconteceu durante alguns anos, que foi como se eles estivessem tentando inserir essas máquinas, porque a galera usava muito cadeira de dentista, né? Aqueles aparelhinhos de dentista ali, e essas máquinas elas funcionam a ar. Então elas vieram como se fossem as rotativas a ar. Elas funcionavam com um motor de rotação central, só que em vez de ser elétrico ele era a ar. Então veio essa máquina aí também. Não temos no mercado hoje, né? O que a gente tem agora. Tem, mas assim, não, é muito difícil. O que a gente tem agora pra quem tá começando a tatuar. Pra quem tá começando são bobinas e rotativas. E assim, a principal diferença entre uma bobina e uma rotativa, assim, pra alguém que tá começando a tatuar agora. Tá, entendi que existe máquina de bobina, existe máquina rotativa. Que a bobina a rotativa é esse sistema de motor e a bobina as bobinas de imã, né? Sim. Falando de uma maneira crua. É um imã eletrostático, né? Porque o que acontece é que a fonte, né, de condução que você vai usar, a fonte de energia que você precisa para poder conduzir a energia até a máquina, ela vai causar uma eletricidade nessas bobinas que vai fazer com que o batedor de uma máquina de bobina ele vá para frente e para trás, com isso causando que a agulha vai ir para frente e para trás também, para você conseguir fazer a pigmentação ou a linha do que você queira. Já a máquina rotativa, ela trabalha com motor de rotação, e o nome já diz.
tem motores de rotação central e tem algumas variações que vêm com motor de rotação lateral, né, que ele vem na lateral da máquina ou no centro, e as pens trabalham com motor de rotação central, só que ele tem um eixo nele que ele faz uma curva e com isso ele faz esse mesmo giro também, que aí faz a máquina, a agulha ir para frente e para trás, por isso que ele trabalha todo retinho ali. Então, basicamente, o que você está me falando é que todas as máquinas fazem a agulha fazer esse movimento, que muito rápido vai fazer pigmentar, né? No final, independente do que for, o movimento da agulha é esse daqui. Basicamente, aí, o que você tem que fazer é botar a tinta na pele. Sim, todas as máquinas mas e querem aí isso. a principal diferença entre bobina e rotativa, assim, que no resultado final, o que difere disso, assim? Na hora que eu vou fazer, vou fazer um trampo com rotativa por isso, vou fazer um trampo com bobina por isso. Não existe uma diferença em qualidade técnica. Vai acontecer diferenças para quem gosta de trabalhar com um determinado tipo de máquina ou de outro. Existem pessoas que são amantes de Samsung e outras pessoas que são amantes de Apple. Ambos fazem as mesmas coisas. Tiram foto, entram no WhatsApp, entram no Instagram, fazem vídeos. A diferença é que o Apple tem um sistema operacional mais seguro para quem quer ter contas aí, para não precisar ter tanto medo de ser hackeado, né? Já a Samsung tem uns pequenos probleminhas com isso. Só que o objetivo final dos dois são as mesmas coisas, né? Amantes de Samsung vão falar que as fotos do Samsung são bem melhores e que o sistema operacional é melhor. Amantes de Apple vão falar que o sistema operacional e que as fotos, você me entende, né? A gente usa a Apple... Os dois lados tem os defensores enaltecendo o defeito das outras. Exatamente. Da outra, né? Nas máquinas rotativas e de bobinas vão acontecer a mesma coisa. Vai ter os caras que são defensores da máquina de bobina, que vão falar que a máquina de bobina é o que é e só ela que existe, que só ela funciona. E vai ter o cara que é defensor da máquina rotativa e falar que é só aquilo ali que presta. E assim... dentro das suas particularidades, ambos estão certos e ambos estão errados. Por quê? Não existe uma máquina melhor ou pior. E porque a adaptação de cada ser humano exatamente. conta também, né? Exatamente. Eu, particularmente, há muito tempo trabalhei com máquina de bobina, durante muitos e muitos anos. E de acordo com que foi passando o tempo, eu adaptei meu trabalho para usar rotativas por questões de viagem, usar uma mesma máquina para fazer vários tipos de trabalho, porque as máquinas de bobina Marcos, sentia necessidade de ter mais de uma máquina. Porque eu precisava de uma máquina de bobina para poder fazer uma linha fina, uma linha grossa. Não que não pudesse fazer tudo com a mesma máquina. Eu conseguiria sim fazer tudo com a mesma máquina. Não era o ideal. Sim, mas eu gostava de fazer porque tinha praticidade, né? De ter várias máquinas. Eu só pegava uma máquina, conectava o cabo e já estava com a linha mais fina. Conectava outro cabo e já estava para colorir. Conectava o cabo e já estava para fazer uma linha mais grossa. Já com a máquina rotativa, principalmente agora com a conexão dos cartuchos, com a mesma máquina, eu plugo uma agulha, eu já estou fazendo um traço. Plugo outra agulha, eu já estou fazendo uma pigmentação. Ou se eu quero fazer um bold line, esculpir uma linha mesmo, eu já plugo outra agulha mais grossa e estou fazendo tudo isso. Então eu senti que isso me poupou muito tempo. Eu gosto bastante dessa praticidade da rotativa também com cartucho, né? Eu acho que tem tendência, né? As pessoas que estão se modernizando cada vez mais, a tendência é que vá cada vez mais para esse lado. Até os grandes fabricantes de máquinas aí, até mesmo a galera que fabrica máquinas de bobina, eles estão fabricando máquinas de bobinas que são adaptáveis a cartucho. A pessoa que quer usar por causa do barulho da máquina de bobina, por causa da pegada, do peso da máquina de bobina, eles estão adaptando, usando adaptadores de cartucho
para poder essa pessoa que quer usar uma máquina de bobina conseguir usar com cartucho. Eu, às vezes, quando eu sinto saudade de usar uma máquina de bobina, eu vou ali, eu já tenho um adaptador de cartucho também, eu coloco e faço isso. E estão fazendo a rotativa com o batedor, né? Que aí dá o barulhinho da bobina, dá o gostinho da bobina. Exatamente. Estão fazendo não, né? Já tá no mercado já estão fazendo tempo. várias versões, né? Chegou com uma versão só, agora já tem várias. Tem uns com barulho, outros com... Para quem tá nos assistindo que não conhece ainda, essa máquina que ela citou é conhecida como máquina de motor transverso, né? Que é a máquina que ela tem um motor de rotação na lateral da máquina e ela faz o giro, e o batedor que faria a mesma função, né, de uma máquina de bobina, ele fica na parte de trás, igual na máquina de bobina, só que em vez de funcionar com molas de ímã eletrostático ali, ela funciona com o motor. Então esse motor faz com que ele vá para frente e para trás, fazendo a função que a agulha, que é a função real, né, que a gente precisa, que é fazer a agulha entrar e sair da pele para poder depositar o pigmento ali na pele da pessoa. Sensacional. Se é que cabe a minha opinião. Defendedores de máquinas desse estilo falam que é a melhor máquina já inventada para poder fazer tanto a aplicação de cores sólidas quanto a aplicação de linhas, né, de bold line. Há controvérsias, né? Há pessoas que ainda defendam a máquina de bobina. Eu gosto do rasteladinho. Há pessoas que defendam a máquina rotativa, né? Principalmente aí os defensores das pens vão falar que as pens, principalmente essas novas que estão chegando no mercado agora, né? Que já vem sem fio nenhum, eu achei do caralho isso. Mas o rasteladinho com a transversa tem seu lugar, né? Também sou super defensora das pens, inclusive só uso, mas o rasteladinho da transversa tem seu lugar. E aí o seguinte, prós e contras, todas vão ter, né? Você acredita nisso? Toda máquina tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Vamos começar lá com as máquinas de bobina. O lado positivo de uma máquina de bobina é que você consegue, assim como um violão, você afinar ele e chegar na nota perfeita para você. Uma máquina de bobina, ela te dá uma vertente muito grande. Você consegue regular ela para aquela linha exata que você queira fazer. Você vai apertando cada parafuso que tem nela e vai conseguindo chegar nos ajustes ideais para aquele tipo de trabalho que você vai fazer. Você vai precisar fazer uma linha muito fina, você pode ajustar aquela máquina para fazer essa linha fina e trabalhar com a sua mão da mesma forma que você trabalharia se você quisesse fazer um bold line, por exemplo. Por quê? Basta você apertar alguns parafusos e você já consegue isso. Esse é o lado positivo, porque você consegue chegar realmente no ponto que você quer com essa máquina. Já o ponto negativo dessa máquina é que para a pessoa que está iniciando e que não tem nenhum conhecimento de uma máquina de tatu ou não está estudando especificamente esse tipo de máquina, ele vai sentir dificuldade. Porque na hora de fazer uma linha, se a linha não ficar boa, ele vai achar que a culpa é dele e ele não soube regular a máquina. Assim como quem toca violão, uma das primeiras coisas que o cara faz é aprender a afinar o violão. Eu já fiz algumas aulas de violão, não sou expert, nem sei tocar nada, mas eu lembro quando eu pratiquei algumas aulas de violão, a primeira coisa que eles me ensinaram foi afinar o violão. Então, já a máquina rotativa é plug and play. Tipo, plugou o cabo, é só brincar, é só tatuar. Esse é o lado positivo. O lado negativo que eu acho disso é que a pessoa se põe um pouco preguiçosa e ela não estuda sobre essas máquinas e acaba ainda errando por não ter o peso ideal na mão. Por quê? Plugou o cabo, você vai conseguir fazer um fine line, um bold line,
uma pigmentação chapada, uma sombra mais clara. Que vai diferenciar nesse caso seria a agulha, né? E não a regulagem da máquina. Na verdade, o que vai diferenciar nesse caso vai ser o peso da sua mão. Porque pessoas com uma máquina de bobina aí botam uma agulhinha de 3. Se ela afina na quantidade ideal ali, para a máquina ficar batendo numa batida bem rápida, ela consegue fazer um traço fininho. Já na máquina rotativa, se ela bota uma agulha de 3 e na mesma voltagem ela tenta fazer um traço fininho, se ela não calibrar o peso da mão dela e o jeito com que ela traça, ela vai acabar estourando os traços e fazer um traço mais grosso do que ela queria. Então a pessoa vai ter que calibrar o peso da sua mão para trabalhar com esse tipo de máquina. Foi uma das modernidades durante muito tempo, né? Agora a gente já tem máquinas muito mais avançadas do que uma máquina simplesmente que faz essa rotação e que entregava, que você usava com agulha de arte tradicional. Hoje a gente já tem as pens, que aí entra a diferença nos cartuchos. Alguns cartuchos têm a mola de recuo maior do que as outras. Para quem não sabe, cartucho é uma membrana, né? Ele vem com uma membrana e é tudo em uma coisa só. Ele já tem agulha, bico e aí você só conecta na máquina. Então, isso foi uma modernidade muito grande. E aí existem empresas no mercado que fazem cartuchos com um recuo maior e não um recuo, né? Com um amortecimento maior e outros com um amortecimento menor. Então, isso que diferencia ali na hora do impacto, algumas vão causar um impacto maior do que outras. Eu acredito assim que tudo no meio da tatu tem os prós e os contras, né? A diferença é no que você vai adaptar e às vezes no que você vai fazer, mas essa questão que você falou da pessoa ficar preguiçosa, eu concordo bastante, porque quando você aprendia a tatuar usando bobina, você tinha que entender todo o funcionamento da máquina ali, Exatamente. como que tudo acontecia para saber o que você ia fazer para aquele traço ficar do jeito que você queria, principalmente quem tinha grana para comprar uma máquina só, né? Que às vezes a pessoa até tinha grana para comprar duas, aí comprava uma para traço fino, outra para traço grosso, por exemplo, uma para sombra, outra para traço, mas aí veio a rotativa, você só ligou e aí não precisa entender a parada como é que funciona, porque ela vai te entregar aquilo ali de acordo com o peso da sua mão e a voltagem. Em 2008, quando eu tive grana para comprar minha primeira máquina profissional de tatu, sem ser caseiro, sem ser as caseiras que eu utilizava, eu comprei uma máquina híbrida de bobina, uma bobina híbrida. O que seria híbrida? Para quem não conhece máquinas de bobina, uma máquina de bobina híbrida... Tatuadores da nova geração não sabem. É uma máquina que serve para fazer traço e pintura. A mesma máquina... Versátil, né? É uma máquina versátil, isso. E é um híbrido, é igual o carro, a mesma coisa. Um carro híbrido você tem a marcha manual e a marcha automática. Certo. Então, eu comprei uma máquina híbrida e a minha primeira função foi entender como regular essa máquina para fazer todos os tipos de trabalho que eu precisava. Então, eu utilizava uma máquina só, e na maioria das vezes os meus trabalhos eu fazia por várias sessões, porque eu tinha que montar uma agulha e soldar, na época eu tinha que soldar a agulha para poder fazer uma linha mais fina. E aí eu fazia isso no primeiro dia, daí eu esperava o cliente cicatrizar a tatu. Num segundo dia eu fazia aplicação de cor e numa última sessão, eu sempre marcava uma última sessão, se eu precisasse esculpir alguma linha, o que seria esculpir? Se eu precisasse detalhar mais alguma linha ou fazer um bold line, alguma coisa, eu fazia uma última sessão para poder detalhar isso, porque eu montava uma agulha só para aquilo. Com a evolução, quando eu fui evoluindo e já vieram aí as agulhas soldadas, eu não precisava mais soldar, e já começou a entrar no mercado tips, que é aquela ponteirinha da biqueira que muda a variação, né? Uma é para traço, outra para pintura. E aí eu comecei Não tinha, era tudo soldado direto, a biqueira era direta e aí você trocava o bico. Cada bico era para uma coisa. E aí eu comecei a usar esses tips e aí eu trocava só a agulha. No meio da tatu eu trocava só a agulha usando a mesma máquina. Aí eu dava uma apertadinha ali no parafuso ou afrouxava um pouco mais para fazer uma linha mais grossa ou uma linha mais fina. E aí durante muito tempo,
por isso que hoje eu pego qualquer máquina e uso ela durante 2 vezes e eu já domino a máquina. Já adaptou, né? Já faz qualquer trampo. Eu já consigo fazer qualquer trabalho, porque é essa questão da adaptação que veio lá de trás. Mas eu não comecei a tatuar agora, né? São 16 anos já tatuando, 16 anos fazendo teste. E isso foi de 2008, mais ou menos, até 2010. Em 2010 eu já tive condição de comprar mais algumas máquinas, então eu já tinha uma máquina, eu continuei trabalhando com essa máquina híbrida, muito boa por sinal na época, e aí eu comprei mais 2 máquinas. Eu comprei uma para poder fazer traço mais fino, porque eu achava a híbrida você tinha que regular muito ela para fazer o traço mais fino, eu tinha um pouco dessa dificuldade. Aí eu comprei uma para fazer traço mais fino e comprei uma para poder fazer preenchimento. Tipo, para preencher cor chapado e espaços maiores. Essa híbrida eu usava ela para fazer os traços médios e colorir pequenos espaços. Aí eu deixava as 3 máquinas sempre montadas para fazer um trabalho grande. Eu já conseguia fazer um trabalho todo em um dia só. Tipo, eu não tinha que ficar marcando várias sessões. E se acontecesse, por exemplo, de uma bobina quebrar uma mola, alguma coisa assim, era mais tranquilo de trocar, eu acredito, né? Apesar de eu não ter pego essa parte, eu acredito que era mais tranquilo. Então, se eu tivesse uma máquina só e ela estragasse, a manutenção era simples ali. Ou se você tá com uma rotativa só e ela queima no meio da tatu, tudo bem que se tiver com uma rotativa de qualidade, ela não vai queimar, não vai quebrar. Mas assim, fudeu, né? Já era. Gente que é da... Eu me coloco na antiga geração porque eu passei um pouco desses perrengues, né? Que a galera que tatua já há 20, 30, 40 anos passou. Quando eu cheguei na tatu, eu tive que soldar agulhas, eu tive que usar máquina de bobina, eu tive que passar por isso sem ter outras opções. Então, a gente tem uma zoeira que a gente faz, é que quando você tá com a máquina de bobina, é a mesma coisa de que tá com um Fusca. Com um rolo de arame e um alicate, você consegue resolver o problema e continuar tatuando. A máquina de bobina, se acontecer algum problema, provavelmente se quebrou uma mola, que é das piores coisas que pode acontecer, você vai num serralheiro e consegue fazer uma mola. Você junto com o serralheiro, vocês fazem um desenho. Não vai ficar igual uma mola profissional, mas você consegue continuar tatuando. Se uma máquina rotativa queimar, só vai ser um problema. O motor. Queimou, é o motor. Então, é só colocando um motor novo. Na máquina de bobina, não. Às vezes estragou um conector ali, um capacitor, alguma coisa. Às vezes é só um parafuso. Você vai no depósito e pega um capacitorzinho novo e coloca você mesmo e ajusta. Lógico que hoje em dia é muito mais fácil você mandar para uma assistência, porque você vai ter várias máquinas na sua gaveta, você vai ter muito material, mas isso veio para modernizar, assim, essas modernidades, mas ao mesmo tempo é o que eu falei, deixa a galera meio preguiçosa, então eles acabam não estudando sobre as máquinas que usam. A máquina de cartucho, né, aí sim, isso foi a puta evolução. A primeira vez que eu vi uma máquina de cartucho, que eu peguei uma máquina de cartucho, se eu não me engano, foi 2016 para 2017, que foi quando eu viajei para uma convenção fora do Brasil. Eu ainda não tinha tido contato. 2017. Eu ainda não tinha tido contato com essas máquinas. E aí eu vi uma máquina de cartucho funcionar. Eu consegui tatuar com a máquina de cartucho. Eu tive uma resistência inicial, como qualquer grande mudança que tenha, né? Sair de uma agulha de aço. Eu achei que isso não fosse para frente, que a galera não fosse adaptar. Mas hoje em dia a gente tá aí, né, 2021, vendo que a galera tá aí. Talvez se você estiver vendo esse vídeo no futuro, talvez já vai ter alguma grande modernidade que a gente hoje em 2021 ainda não tenha. Mas a maior modernidade que a gente tem hoje é os cartuchos e a máquina sem fio. Aí foi um pouco resistente aos cartuchos, né, Não, Marcos? eu fui muito resistente. Eu fui muito resistente. E fez aprendiz pegar a bobina e ficar tatuando bobina. É um grande erro, né? Eu costumo até pontuar, tem pessoas que, pra você que tá iniciando a tatuar, pra que não cometa os mesmos erros que eu já cometi, eu fiz a Letícia cometer,
e já vi muitas pessoas cometendo, e hoje, na metodologia que eu ensino, né, para os meus alunos, eu não deixo eles cometerem esses mesmos erros. Cara, se você tem a possibilidade, a oportunidade de testar um material que é a maior tecnologia, as novas tecnologias que tem no mercado, teste, e se você se adaptar, use-os. Porque eu perdi muitos e muitos anos tentando ficar com coisas arcaicas, né? A agulha soldada, quando eles inventaram a agulha já soldada, eu ainda fiquei um tempão. Na minha cabeça eu achava, mas essas agulhas que já vêm pronta, elas não entregam o mesmo resultado do que as agulhas que eu mesmo faço. Não entregam mesmo, não. Entregam melhor. Às vezes, no início não. No início, elas não tinham um padrão, elas não tinham um padrão 100%. Você tinha que, sei lá, uma caixa na época vinha com 50 agulhas. Aí dessas 50, pra eu que sempre tive um nível crítico muito alto, eu analisava todas as agulhas com lupa, eu era bem chato, e sou chato até hoje. Eu uni uma caixa com 50 agulhas, bem no começo eu usava 20 agulhas dessa caixa. Mas o tempo que eu poupava me permitia fazer isso. Me permitia, às vezes, jogar 30 agulhas fora. Depois que eu tive contato com vários amigos e clientes que me falaram que eu poderia devolver essas agulhas para a empresa que fabricou, aí os donos de empresa começaram a entrar em contato comigo para saber por que eu estava sendo tão chato com o material deles, porque outras pessoas não estavam sendo chato assim. Mas é porque eu sempre conferia. Às vezes a agulha vinha com a pontinha um pouco torta, eu já trocava. Eu pedia para trocar. Eu abria a agulha, se estava torta, eu colocava igual quando você vai no supermercado. Você vai no supermercado, se você comprou alguma coisa que tá fora do prazo de validade ou que tá estragada, o que você vai fazer? Trocar. Tipo, você comprou uma cafeteira ou comprou um copo desse aqui, ele veio com um detalhe aqui quebrado, você troca. E a questão que você tava falando dos erros? Que um erro que você cometeu e... Então, esse erro foi esse, de não modernizar, assim, que... Quando eu tive essa resistência, né? Eu continuei soldando agulhas durante muito tempo. Depois eu fui pra agulha já soldada. E aí eu fiquei fazendo essas trocas. E aí mas eu demorei, né? Essa linha de continuar soldando, eu acho que durou tipo 1 ano. 1 ano depois que eu descobri que já tinham inventado a agulha soldada, que já estava disponível nas lojas que eu comprava material, né? Eu sou de Belo Horizonte, eu não sei, eu posso estar falando em 2008, que foi quando isso aconteceu, 2009, pode ser que em outra cidade, outros estados, outros locais já tinham, outras pessoas já tinham acesso. Eu, na época, ainda não tinha acesso a essas agulhas, e aí eu fiquei resistente. A mesma coisa eu fiz com cartucho. Você tinha com as máquinas, né? Você tinha uma máquina de cartucho, uma pen na gaveta e ficava usando bobina. Isso me calejou, me deixou mais resistente. Hoje, se minhas máquinas queimarem, eu consigo utilizar uma máquina de bobina tranquilamente. Não me falta isso. Esse problema não vai acontecer, eu acredito. Mas estamos aí para modernizar. Eu vou pontuar se você me permite, Marcos, pontuar uma desvantagem da bobina, que apesar de eu ser uma grande fã da bobina, por ter aprendido, mesmo tendo pouco tempo de tatu, ter aprendido a tatuar com a bobina, eu noto uma coisa assim, eu gosto bastante, gosto do resultado que ele entrega, mas uma coisa que eu vejo como grande desvantagem dela, pra mim, é o peso. Então, o peso da bobina é algo que assim, a longo prazo eu acredito que a consequência seja drástica, principalmente para quem quer ser esse tipo de tatuador, de fazer tatu grande, ou de ter muita tatu num dia, quem quer ser tatu business, né? Tatuar bastante. Assim, tem pessoas que... Eu não via o peso da máquina de bobina como um defeito. Mas eu digo isso a longo prazo. A tempo de punho. Porque na época se usava biqueira de aço e fazia um contrabalanço. Então acabava que eu usava minha mão como uma balança. Tipo, eu simplesmente controlava a máquina.
eu não fazia força pra tatuar. Pra quem faz força pra tatuar, sim, a máquina de bobina é um puta problema. Porque se você faz muita força, o peso que ela exerce pra trás, né, é muito grande. Eu simplesmente eu colocava ela apoiada na minha mão e deixava ela rolar. Pra mim, eu esqueci de pontuar essa questão, mas o maior problema que tinha nas máquinas da minha época, hoje não existem tanto mais, eu peguei algumas máquinas de bobina há pouco tempo, usei e fiz alguns trabalhos, antes esquentava muito. Uma máquina de bobina, você começava uma tatu de 1 hora, 2 horas, no final dessa tatu dava pra fritar um ovo na máquina. E sua mão aqui em cima, eu até pouco tempo, isso aqui meu era marcado, porque queima mesmo, né? Essa parte do dedo aqui, se reparar bem de perto, dá pra ver que ainda é um pouco mais escuro. Tem umas bobinas mais antigas que é cheio de marquinha da gominha grudada, assim, porque né? queimava, Esquentava, esquenta tanto que derretia. Isso pra mim quando eu peguei quando assim, as máquinas atualizaram muito, né? As máquinas de bobina hoje tem um outro nível também. Mas quando eu peguei a primeira máquina rotativa, que eu tatuei durante 4, 5 horas com a máquina e que ela não esquentou igual esquentava uma máquina de bobina, eu falei, caralho, como assim? Tipo, isso não é possível. Tipo, eu tatuei 4 horas e a máquina tá assim, ela tava morna só, não tava quente. Se esquentar tá errado, né? Não, é um motor, cara. Tinha que esquentar. Eu imaginava que tinha. Só que a energia que passa dentro dele, né? A força que ele exerce é tão pequena, porque é uma agulha uma agulhinha pequena, né? Ela não tem que fazer tanta força, uma grande força. Já a máquina de bobina tinha que fazer uma puta força. Por quê? Ela tem que empurrar um batedor para empurrar uma agulha e para entrar na pele. Então, tipo assim, a pancada que dava, isso fazia esquentar muito. Hoje eles já modernizaram isso, fizeram batedores mais leves, capacitores maiores, e isso faz com que as máquinas esquentem menos. Mas ainda esquentam um pouco. Não é igual uma máquina rotativa. Hoje, trabalhando com a máquina PEN, eu inicio e termino um trabalho como se a máquina não tivesse nem ligada. Trabalhei com a máquina, inclusive sem fio, durante mais de 8 horas. E depois que eu acabei o trabalho, é como se eu nem tivesse ligado a máquina. Ela tava basicamente temperatura ambiente. Tipo, não tinha nem Se você esquentado. tivesse deixado ela 8 horas parado, 8 horas trabalhando, Ia estar na não mesma teve temperatura. diferença. Não teve diferença nenhuma. Então, eu acho que um grande conselho que eu posso dar para essa galera que tá começando agora, que quer ingressar no mundo da tatu e que tem dúvida, bobina ou rotativa, né? A o grande dúvida, porém, né? Não tem uma live que não bobina versus rotativa. Teste-as. Tipo, não tenha medo de testar. Pra quem é amante de máquina de bobina, vai amar e vai continuar usando uma máquina de bobina. Pra quem é amante de máquina rotativa, vai encontrar um mar de opção que é infinito. Tipo, eu hoje utilizo mais máquinas rotativas do que máquinas de bobina, porque eu me adaptei mais a essa modernidade dos cartuchos, da máquina sem fio. Então, as máquinas de bobina ainda não me dão essa opção de, se eu não quiser comprar um item extra, né, que é comprar aquelas fontes portáteis, então elas ainda não me dão essa opção, mas eu acredito que no futuro provavelmente vai vir uma máquina de bobina aí já com a bateria, né, que você carrega, igual as máquinas PEN já tem. Então, acredito nessa modernidade também. A galera que usa máquina de bobina e que fabrica máquina de bobina, eles tentam pregar essa questão de que é a velha escola mesmo, né? Pra quem quer continuar aí nesse esquema da velha escola, legal, tipo assim, eu acho massa a ideia. Mas, testar, eu acho que pra quem tá começando na tatu, deve se testar materiais. E o que se adaptar melhor, se você... A melhor máquina é a que você tem. Exatamente. E se você se adaptou mais com a máquina de bobina, usa máquina de bobina, por que não? Mas não deixa de testar uma rotativa, uma PEN, uma máquina de cartucho, porque às vezes você se deu bem com uma máquina de bobina, mas talvez você vai se dar melhor com uma máquina, uma PEN, por exemplo, ou uma máquina rotativa aí, tipo uma Direct Drive ou alguma coisa do tipo. Então eu descobri isso testando. Depois que eu fiz essa transição
das agulhas soldadas, de soldar a agulha, né? Para a agulha soldada já pronta, que eu vi o tempo que eu economizava num trabalho, eu comecei a ver que eu poderia economizar mais tempo e manter a qualidade do meu trabalho e dedicar esse tempo que eu estava economizando nas minhas outras funções como um tatuador. Desenhar, atender melhor o meu cliente, arrumar o meu local de trabalho. Na época eu não tinha assistente, não tinha ninguém que me ajudava, então eu tinha que desde soldar a agulha, fazer faxina no estúdio, atender o cliente, tatuar e depois fazer a faxina geral para poder ir embora. Então isso tudo me demandava muito tempo. Com uma agulha que eu não precisava soldar, eu já economizava 30, 40 minutos no dia, então eu já poderia melhorar o meu trabalho em outras funções. Hoje em dia, se a pessoa tem todas essas modernidades na mão e pode usar a máquina que já é sem fio, o cartucho que é só clique, plug and play mesmo, né? Só clicar e já começar a tatuar, você economiza um tempo assim gigantesco. Então, se a pessoa quiser começar na tatu e tiver oportunidade de comprar esse material, manda bronca. Não hesite em fazer isso. Começar de iPhone, né? Exatamente. Brincadeira, porque eu sou amante de iPhone, não podia perder a piada. E aí, um adentro, né, da pergunta que não quer calar. A PEN vai dominar o mundo da tatu? Ou você acha que sempre vai ter alguém aí? Amantes de Apple falam que Apple está dominando o mundo. Amantes de Samsung falam que Samsung sempre vai ter seu lugar. Vai ter umas atualizações e que sempre vai ter o seu lugar. Eu acredito, assim como a gente vê na tatu até hoje, pessoas fazem tatuagens de métodos tradicionais. Existe Tebori, Tatal, então, são técnicas milenares. Eu acredito que vai ter o seu espaço. Cada vez mais as novas gerações vão se adaptar às novas tecnologias. Mas vai ter sempre um amante, vai ter sempre uma pessoa que gosta das tecnologias antigas, das coisas antigas, né? Do barulho da máquina de bobina, né? Que é uma parada que dá tesão em muita gente, que é esse barulho da máquina de bobina. Então, eu acredito que vai ter espaço para ambas. E sempre vai ter espaço para todos os tatuadores, todas as pessoas, todos os estilos. Então, assim como vai ter espaço para todos os tatuadores, vai ter espaço para todos os materiais. Lógico que a gente vai ver cada vez mais uma predominância, eu acredito, isso é minha visão, eu acredito que cada vez mais, e a gente já está vendo isso acontecer. Hoje em dia você vai em uma convenção de tatu, você já quase não escuta mais barulho de máquina de tatuagem, porque as pessoas estão cada vez mais utilizando máquinas que não fazem barulho nenhum. Isso para o cliente trouxe todos os meus clientes hoje falam: cara, antes eu sentia muita dor na tatu, mas eu acho que era por causa do barulho da máquina. Então eu acho que isso vai acontecendo assim, de forma natural, mas sempre vai ter um ou outro que vai manter essa parada viva ali das máquinas, como tem, né? Igual eu já falei, como tem pessoas que fazem tatuagem de método tradicional até hoje, né? Fazendo com bambu, você vai... Toda convenção tem. Sempre tem. E vira atração. Vira atração. Talvez, se a gente for pensar em um modo futurista aí, talvez daqui uns 5, 10 anos, eu acredito, a pessoa que estiver tatuando com uma máquina de bobina vai ser atração do evento. Isso acontece, faz parte. Pra galera que tá aí, começando a nova geração, saiba que são essas, né? Os tipos de máquina, são esses os tipos de máquina. E é isso aí, pô, muito massa esse primeiro episódio desse podcast, Profissão Tatuador. Tô muito feliz em gravar ele junto com você aqui. Obrigada pelo convite. E galera, deixa aqui pra gente nos comentários uma sugestão de episódio que vocês queiram assistir, né? Uma sugestão de... E se já começou a tatuar, conta pra gente qual máquina que você tá usando aí também. E aí? Rotativa ou bobina? Eis a questão. Qual a sua opção? Não deixa de ativar o sininho das notificações, porque esse é só o primeiro episódio desse podcast, vão ter vários outros. Não deixa também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e de deixar o seu comentário aqui, que pra gente é muito importante, porque esse comentário que você deixa
nos dá tema para novos episódios. E a gente gostaria muito de ficar sabendo aí o que você achou desse episódio, fechado? Então é isso aí, muito obrigado. Meu nome é Marcos Souza. Eu sou a Ale Perillo. Falem bem do episódio pra eu voltar, hein, gente? Fechado, galera. Um forte abraço e até o próximo. Tchau.